Estimados ouvintes, muito bom dia e sejam todos bem-vindos ao Estado da Nação. Hoje vamos fazer uma espécie de balanço de 7 anos de combate à corrupção e recuperação de ativos que tem sido a bandeira do presidente João Lourenço desde o início do seu consulado em 2017. Recentemente, 4 organizações não governamentais, nomeadamente a Associação Mãos Livres, a Associação Omunga, a Pro Bono Angola e também a Associação IEL, escreveram uma carta aberta aos Procuradores-Gerais da República de Angola e de Portugal para exigir explicações sobre o processo dos ativos de Isabel dos Santos apreendidos e arrestados em Portugal. Não há informação oficial, há muita opacidade, mas a verdade é que os bens de Isabel dos Santos não estão a reverter-se a favor do Estado angolano. Por esta razão, criamos um painel em que está presente, naturalmente, o presidente da Associação Mãos Livres, Guilherme Neves. Muito bom dia, bem-vindo ao Estado da Nação. Bom dia, um bom dia extensivo aos ouvintes da rádio. Também há de juntar-se a nós outro subscritor da carta, o diretor executivo da Associação Omunga, estará online a partir do Lubito, onde é residente e está lá instalada a sede da Omunga, João Malavindele. Aqui connosco são já os nossos analistas residentes, Joaquim Jaime, jurista. Muito bom dia. Bom dia, Alves, bom dia aos nossos radiovintes, bom dia aqui aos meus companheiros de painel e essa equipa técnica responsável pelo sinal que chega até os nossos radiovintes. E também o analista MFM, economista Carlos Rosado de Carvalho. Bom dia. Bom dia, Alves, bom dia, colegas de painel, bom dia, ouvintes. Entre os convidados está também Sebastião 25, advogado, não está presencialmente aqui, mas teve o cuidado de gravar a sua contribuição que vamos depois emitir ao longo do nosso programa de hoje. Para começar, Guilherme Neves, presidente da Associação Mãos Livres, por que razão decidiram escrever a carta aos Procuradores-Gerais da República de Angola e de Portugal a pedir explicações sobre o processo em torno dos ativos de Isabel dos Santos arrestados em Portugal? Mais uma vez, obrigado. Deixa saudar também os colegas aqui no painel. A iniciativa dessas 4 organizações é um chamamento constitucional em que todos nós temos essa obrigação de participar na vida pública e política. No entanto, a recuperação dos ativos também é uma preocupação da sociedade civil, porque todos nós estamos afetados com este esquema de corrupção que realmente cada vez vai empobrecendo os angolanos. No entanto, o grupo há muito que vem fazendo um trabalho de pesquisa, é um grupo que procura se posicionar nas pesquisas paralelas sobre a recuperação dos ativos e combate à corrupção, e nos últimos dias temos recebido informações, vindas a público, de que as autoridades angolanas e portuguesas não se entendem relativamente à recuperação dos ativos de Isabel dos Santos. E, a nível das instituições judiciais, quer angolanas, quer de Portugal, não estão a informar, sobretudo nós angolanos que temos o direito de ser informados, relativamente aos verdadeiros impedimentos porque que esses ativos não estão a ser recuperados e devolvidos aos angolanos. No entanto, o nosso objetivo é contribuir, de facto, para que esses ativos retirados ilicitamente por cidadãos angolanos e depositados no estrangeiro sejam, de facto, devolvidos aos angolanos que são as vítimas de todo esse mecanismo de corrupção. Até o momento já obtiveram alguma resposta, tanto da PGR de Angola como da Congênere portuguesa? Bom, até aqui não recebemos nenhuma resposta, mas temos 2 equipes a trabalhar, quer cá em Angola como em Portugal, estamos a fazer esse acompanhamento e acreditamos que a qualquer momento, quer as autoridades angolanas, nomeadamente a PGR angolana ou portuguesa, poderá responder ou por escrito ou por outros meios. Esteve cá recentemente em visita oficial o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro. Terão feito algumas diligências no sentido de o abordar ou apenas estão a endereçar a questão para o Fórum Judicial, isto é, para os Ministérios Públicos dos 2 países?
Bom, o nosso foco nesse momento está com as autoridades judiciais, sobretudo com as PGRs, quer de Angola como de Portugal, porque a grande questão está mesmo no desentendimento entre as autoridades judiciais portuguesas e de Angola. Tomamos conhecimento que há menos de um mês uma equipa da PGR terá se deslocado a Portugal para tratar do assunto, mas infelizmente não teve sucesso em relação à matéria. Daí que a nossa grande preocupação e pedir que as duas PGR viessem ao público esclarecer realmente o que é que está a se passar, porque os angolanos, todos nós estamos interessados em saber se efetivamente conseguiremos recuperar esses ativos ou não. Muito bem. Vamos também saber qual é a expectativa das 4 ONGs que endereçaram a carta ao Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pita Gross, e a Procuradora-Geral da República de Portugal, Lucília Gago. Temos já em linha, a partir do Lubito, o diretor executivo da OMUNGA, João Malavindele. Creio que não, o nosso técnico Mauro Fernandes dando sinal de que ainda não está em linha, mas qual é o sinal, Mauro? Porque a OMUNGA é uma das subscritoras desta carta, juntamente com a Associação Mãos Livres, aqui representada pelo advogado Guilherme Neves e também das Mãos Livres, a Associação Mãos Livres, juntamente com a Associação Pro Bono Angola, de Bartolomeu Milton, que infelizmente não pode estar entre nós, e também a Associação UEL. Vamos então ver se João Malavindele já está em linha. Bom dia, João Malavindele. Alô, muito bom dia. Bom dia, muito bom dia. Está a ouvir-nos? Convém falar mais alto para que o possamos perceber melhor. Ok, agora sim. Muito bem. João Malavindele, qual é a expectativa da OMUNGA e das associações congêneres ao escreverem esta carta? Acham que haverá mais informação, uma vez que os governos de Angola e de Portugal não dão qualquer informação? Há ativos de Isabel dos Santos em Portugal que já foram inclusive nacionalizados pelo Estado português, no caso da EFASEC. Qual é efetivamente a vossa expectativa? Bom dia mais uma vez a todos e saudações aí também aos colegas do painel e aos ouvintes também da Rádio MFM. Eu acho que a expectativa é sempre, digamos assim, alta quando é aspecto ligado ao combate à corrupção em Angola, tomando em conta que todo esse nível de pobreza, essa desigualdade social, não é, que os anos vivemos, é resultante digamos assim, deste processo de saque, não é, que aconteceu no país, onde verificamos, não é, neste momento, somas avultadas, não é, que saíram de forma legal ou ilegal para fora do país. Então, nós, quando essa carta que nós emitimos agora, a PGR de Angola e também de Portugal, não é a primeira. Não é? Há 2 anos atrás já tínhamos feito, não é? Com outros atores envolvidos, estamos a falar de altos funcionários da Sonangol que também estiveram envolvidos em atos de corrupção enquanto estiveram na gestão da Sonangol. Mas o nosso espanto é que até o momento nada foi feito relativamente a este processo. Então, e mais uma vez, trouxemos agora ao público, não é? Essa questão que envolve diretamente a engenheira Isabel dos Santos, com casos, não é, que, digamos assim, tiveram algum desfecho do ponto de vista jurídico, mas em termos de repercussão aqui a nível do nosso país quase nada se fala e quase nada sentimos nós como angolanos. Então, esperamos que agora
entre esse e outros processos, venham merecer alguma atenção, sobretudo da parte da PGR, não é? No sentido de ir a fundo da questão e também, se calhar, o mais importante não é manter os angolanos informados sobre tudo aquilo que se passa relativamente aos bens recuperados e aos bens que ainda estão por se recuperar. Não é só em Portugal, não é em outros países, e nós estamos com essa expectativa de que a coisa possa melhorar, e para isso é preciso que o executivo, não é, através das instituições vocacionadas para o efeito, tenham, digamos assim, alguma sensibilidade relativamente ao tratamento desses assuntos. Muito bem, João Malavindela, mantenha-se em sintonia. Já está connosco o advogado Aldemiro Quintas. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Alves Fernandes. Bom dia, vosso auditor da Rádio MFM, e obrigado pelo convite. Qual é a sua opinião sobre a iniciativa destas 4 organizações não governamentais de endereçarem cartas à PGR de Angola e à PGR de Portugal? E também qual é a expectativa e ainda por que razão não há informação sobre todo este processo? Não é a primeira vez, como disse agora o João Malavindelo, que as ONG se dirigem ao governo, aos órgãos de justiça para prestar informação sobre o processo, a recuperação de ativos. Qual é o seu ponto de vista? Bem, eu penso que a iniciativa por si só, ela pode ser entendida como positiva, por serem uma organização, não deixam de ser, no fundo, uma sociedade civil, e podem efetivamente participarem, portanto, a seu nível, em relação a determinados processos. Agora, em relação a este processo em concreto, há formas próprias de poder efetivamente tramitar, mas eu acompanhava atentamente em relação à forma de se recuperar esse património da engenheira Isabel dos Santos. Se quisermos olhar com algum rigor em relação a vários instrumentos jurídicos, portanto, que o ordenamento jurídico angolano tem, ou o Estado angolano prevê em relação a essa situação, para se recuperar esse ativo, sobretudo aquele que esteja, digamos assim, alocado no exterior do país, é necessário que primeiro haja efetivamente a condenação, tanto da pessoa que está a ser indiciada da prática desses crimes. Portanto, depois de se ter uma condenação, é necessário que a condenação esteja transitada em julgado. Aí sim, depois o Estado angolano poderá, através do mecanismo próprio, requerer, portanto, a restituição desses ativos para o Estado angolano. Portanto, não é feito de forma como, contrariamente, o senso comum pensa-se. Há mecanismo próprio judicial, e aqui é necessário que haja uma certa cooperação entre, digamos assim, vários dos países. Aliás, há vários instrumentos de cooperação judiciária, e que muitas das quais, aliás, Angola até portanto, aderiu à Convenção das Nações Unidas em relação ao combate à corrupção. Portanto, é só para o Alves Fernando ver que não é assim tão fácil a recuperação de ativos de determinados bens que foram alocados ou que foram constituídos no exterior do país e que tenham sido edificados com dinheiro, digamos assim, do Estado angolano. Muito bem. Vamos também ouvir a opinião do advogado Sebastião 25. Como dissemos no início, ele não está aqui presente, mas gravou previamente as suas declarações e, tal como disse Aldemiro Quintas, Sebastião 25 também alerta que haverá sempre grandes dificuldades para que se processe essa recuperação de ativos. Haverá sempre dificuldades enquanto estes fundos estiverem em países que funcionam como economias abertas, economias de mercado, né? Em que o Estado não tem um grande peso na economia, necessariamente. Portanto, estes fundos não estão sob o controle dos Estados. Se estiverem a um nível em que os Estados destes países possam intervir, havendo boas relações com o Estado angolano, parece-me ser possível, mas até com Portugal, que é uma nação com a qual Angola tem uma grande relação, uma boa relação há muitos anos, não se encontrou uma colaboração tão fácil como se previa. Por quê? Porque, vamos lá ver, estes fundos desempenham um papel importante nas suas economias,
por um lado, e por outro lado, porque estas recuperações devem ser feitas sempre ao abrigo de processos judiciais que se venham a instaurar nestes países. Se não forem instauradas ações e não houver uma sentença transitada em julgado, estes bens não vão ser repatriados. E o que é que fragiliza a posição de Angola? É que estes fundos não saíram daqui de forma ilegal necessariamente. Não é? Foram obtidos de forma ilegal, é verdade, mas chegam a uma situação em que já há um branqueamento. Não é? E é mais difícil, aliás, terá sido esta a posição do primeiro-ministro António Costa quando se pronunciou sobre o repatriamento de bens e de capitais de angolanos que estão em Portugal. Portanto, não depende do governo. Os fundos chegaram lá por vias institucionais, pelos bancos, que são controlados aqui pelas autoridades, na verdade, e então não há grande margem para chegar lá e dizer agora vou levar isso. Não, instaura uma ação em tribunal, se tiver provas, se tiver fundamentos, os tribunais ficarem convencidos de que o governo, o Estado angolano merece ter de volta estes fundos, aí sim. Vamos só clarificar uma questão. Sebastião Vitizigo está a dizer que estes fundos aplicados no estrangeiro, no caso concreto em Portugal, embora tenham sido obtidos em Angola por angolanos de forma ilícita, chegaram lá onde foram aplicados de forma legal. É isso que está a dizer? É exatamente isso. Portanto, não há qualquer crime praticado lá fora, em Portugal, na Suíça ou em Singapura. É uma questão que deve ser apurada em tribunal. Portanto, como é que estes bens foram colocados nestas jurisdições? E aí é que está o desafio. O Estado angolano tem de instaurar ações lá, cíveis ou de natureza penal, justamente para se aferir, para se concluir que estes bens foram parar lá de forma ilegal. Mas, à partida, a presunção é de que não foram parar lá de forma ilegal. Não é? Portanto, saíram daqui por via de contratos assinados, contratos que geraram vantagens indevidas a entidades que tinham poderes de autoridade, mas cumpriram-se os procedimentos legais. A banca processou as transferências daqui para lá, não questionou, os compliance aqui validaram essas operações. Portanto, são estes elementos que fazem com que haja resistência lá fora à simples devolução de fundos. Não é? E tivemos um exemplo, agora com o caso dos 500 milhões, os ingleses não entregaram dinheiro aos angolanos. Portanto, obrigaram os angolanos a comprarem comida. E daí ter-se criado a reserva estratégica alimentar, com fundos que eram supostos serem entregues ao Estado angolano, mas vocês não receberem dinheiro. Se quiserem, olha, comprem produto no valor dos fundos que estão aqui e levem o produto, mas não vão entregar dinheiro. Portanto, e também depende da colaboração dos outros Estados, não é? Depende da colaboração dos Estados, a forma como poderemos depois reaver esses fundos. Sebastião 25 revelou um dado interessante. Não sei se os convidados aqui presentes têm conhecimento de que os 500 milhões de dólares do caso que envolve Walter Filipe, antigo governador do BNA, Zeno dos Santos, antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, e mais outros dois réus, esses 500 milhões, afinal de contas, não retornaram ao país de forma pecuniária em dinheiro e foram... Esse é um dado que não cabe nesta conversa, mas é para reter e vamos investigar para ver se de alguma forma corresponde à verdade. De qualquer modo, Sebastião 25, na sequência do que já tinha dito Aldemiro Quintas, foi detalhado ao explicar que a recuperação desses ativos só será possível depois dos processos terem uma condenação transitada em julgado. Joaquim Jaime. Sim, eu subscrevo, eu sei que ordenam os processos, tanto cá em Angola como em qualquer parte do mundo. Os sujeitos são culpados depois da sentença condenatória transitada em julgado. Mas a grande questão é se esses dinheiros foram branqueados aqui em Angola e depois transferidos para Portugal, ou se foram em Portugal. Joaquim já me está a lembrar de uma expressão que se tornou muito comum no tempo do caso Luanda Leaks, em que se dizia que Portugal se tinha tornado numa lavandaria dos dinheiros roubados em Angola. E continua a ser a principal lavandaria dos dinheiros roubados em Angola. Portugal, infelizmente, continua a desempenhar este papel. Se no período colonial era vir para aqui, saquear tudo que se podia e mais alguma coisa para levar para Portugal, agora, no mundo moderno, os portugueses atualizaram esse saque, essa pirataria, por via das instituições financeiras
que cá em Angola sabemos que no início eram controladas por Portugal, é o país que mais presta assessoria nesta perspectiva, as nossas leis são copiadas lá para aqui e eles conhecem todos os artifícios de contornar as nossas leis. Uma das características do branqueamento de capitais é justamente essa, dar uma aparência legal aos atos ilícitos. Usa-se a própria lei, tal como faz um vírus, usa a própria célula para se reproduzir. Então, o branqueamento de capitais também tem esta característica, usar as brechas da própria lei para poder branquear capitais. Mas da forma como se refere a Portugal, isso de alguma forma desresponsabiliza os angolanos? Não desresponsabiliza os angolanos. São, em primeiro lugar, os verdadeiros culpados, tal como um filho rouba o dinheiro em casa do pai para esconder na casa do vizinho. Ele deixa de ser culpado, embora tenha conivência do vizinho. Mas aqui é um aspecto importante que traz o Dr. Sebastião 25, quando diz que os dinheiros, grosso modo, saíram aqui pelo sistema legal, embora nós tenhamos aqui, já muita gente escreveu que saíam malas de dinheiro em Angola, chegavam fim de semana em Portugal e abriam caixa forte em algum banco para poder depositar dinheiro vivo em Portugal. Sabemos de alguém, um angolano que foi encontrado com milhões de dólares numa pasta em França. Como é que esse dinheiro saiu de Angola? Então, aqui é uma conivência que começa em Angola e tem os seus tentáculos, a principal porta de saída, Portugal, e depois de Portugal vai para Miami, vai para as Ilhas Virgens Britânicas e outras, mas Portugal é efetivamente a principal lavandaria financeira daquilo que sai de Angola. Mas eu trago aqui um aspecto. Nós ainda não tomamos conhecimento, é provável que haja, não tomamos conhecimento de ter havido alguma responsabilização de algum responsável do Banco Nacional de Angola, de algum responsável da informação, daquela direção, a unidade de informação financeira, que é a bófia financeira que atua para controlar todo o sistema financeiro. Porque quando saem avultadas somas, naturalmente que o sistema de controle, de prevenção, de branqueamento de capitais tem que estar em alerta. Então, nós estamos a ver aqui determinadas pessoas sendo perseguidas judicialmente, e muito bem, mas não vemos, com alguma tristeza, responsáveis do BNA, da banca comercial e da unidade de informação financeiras arroladas, nem que fossem como meros coniventes ou sujeitos que falharam nos seus deveres funcionais. Quer então dizer que a recuperação dos ativos de Isabel dos Santos apreendidos e arrestados em Portugal, assim como outras contas congeladas no estrangeiro, como os bilhões de Carlos São Vicente, tudo isso é uma quimera ou um sonho distante. Carlos, Rosado... Só uma nota rápida, Alves, desculpe-me. É que o que se passa com os bens da engenheira Isabel dos Santos em Portugal, eles estão ainda a ser tratados dentro da fase de instrução processual. Mas há uma pergunta que eu coloquei inicialmente ao Guilherme Neves, da Mãos Livres. Como é que se explica o facto de a FASEC, que tinha capitais angolanos, tanto de Isabel dos Santos como aparentemente também do Estado por via da ENDE, ter sido nacionalizada? Há má fé do Estado português. Ok. Temos que assumir isso, porque, desculpa, se há um acordo de cooperação judiciária entre Angola e Portugal, as autoridades portuguesas dizem, angolana está a decorrer um processo, seus trâmites das autoridades aqui em Angola. E nós precisamos preventivamente de garantir que aquele bem que está sob vossa jurisdição seja protegido para, na possibilidade de haver aqui uma condenação, que eles sejam recuperados a favor do Estado angolano. Portugal simplesmente fechou os seus ouvidos e vendeu aqueles bens, desconsiderando o acordo de cooperação judiciária. Carlos Rosado de Carvalho. Bom dia outra vez. Eu acho que o 25 disse algumas coisas interessantes. Essa coisa dos 500 milhões eu confesso que não sabia. Ninguém sabia, pelo menos aqui neste estúdio. Eu não sabia. E, portanto, mas o que eu percebi é que obrigou à constituição da reserva estratégica, não é? Não significa necessariamente que o dinheiro tenha sido não gasto, que obrigou, que levou a Constituição, tendo em conta que as autoridades britânicas, segundo Sebastião 25, terão condicionado... Isto faz sentido. Faz sentido, não é? Faz sentido para mim. E faz sentido... Eu não estou a dizer que faz necessariamente sentido. Estou a dizer que faz sentido de acordo até com aquilo que eu ouvi.
eu ainda estava no mercado quando foi esta questão do São Vicente, fiz na Zimbo, no Direto ao Ponto, o esquema todo, e na altura falei com autoridades suíças e eles diziam exatamente a mesma coisa. Ainda que sejam recuperados, e quando forem recuperados os 900 milhões, e tem que acontecer isso, tem que haver uma decisão transitada em julgado aqui em Angola para que os suíços possam libertar o dinheiro. E nessa altura, o dinheiro não vai logo. Nós vamos pôr condições, têm que nos explicar onde vão utilizar o dinheiro. Qual é a lógica desse procedimento? Quer dizer, a lógica, eu acho que isto é uma coisa... Por sermos um país pouco transparente ou nada transparente? Eu creio que sim. Que não pode... Eu creio que é... E a argumentação das autoridades suíças era exatamente essa. E, portanto, deve ser também a argumentação das autoridades britânicas. Agora, em que medida é que um Estado soberano, não é? Que somos nós, quando nos põe em condições, há aí qualquer coisa que não funciona bem. E, portanto, há essa questão, de facto, que nós, enfim, a nossa fama não é propriamente boa, não é? Para que nos imponham esse tipo de condições. E há aqui, e a mim, sabes o que é que me preocupa? É que, por exemplo, aquilo que está a acontecer ainda exatamente com os 500 milhões. Que aquilo não vai dar... Enfim, se for aparentemente cumprida a decisão do Tribunal Constitucional, aquilo não vai dar em rigorosamente nada. E, portanto, quando é que nós... E neste caso dos 500 milhões, é preciso talvez ter mais alguns detalhes. O Sebastião 25... Será que estes 500 milhões já nos foram devolvidos mesmo? Houve alguma decisão transitada em julgado? É ali onde eu queria chegar. Pois, então fala que eu, como és advogado e de jurista, explica que eu não percebi, não é? Pronto, eu na verdade... Pronto, primeiro, Aldemiro Quintas não tinha conhecimento de que os 500 milhões que estavam retidos numa conta bancária em Londres foram convertidos em bens alimentares por imposição das autoridades britânicas. Não tinha conhecimento deste facto? Digamos sim, não. Tenho conhecimento de que, porque há determinadas coisas que Alvo Fernandes coloca que estão lá na lei. Portanto, o mecanismo volto a repetir, da recuperação, portanto, desses ativos, quer em termos de capitais, depois há uma forma em que os Estados, nomeadamente o Estado angolano e o Estado em causa, têm que ter capacidade de negociar e arranjar mecanismos de poder transferir ou restituir esses valores. Mas como perguntou o Carlos Rosado de Carvalho, isto depois de transitar em julgado. Absolutamente. E no caso dos 500 milhões, há conhecimento de que tem havido um julgamento e ditado uma sentença? Nós vimos muito recentemente do caso... Pelo menos do caso... Referimos em Londres, né? Na Inglaterra. Exatamente. Do empresário Carlos São Vicente, até onde nós temos conhecimento, portanto, houve uma condenação e não sei se houve recurso ou não, mas houve uma condenação, está a cumprir pena, mas ninguém, pelo menos... Foi condenado a 9 anos de prisão efetiva. Exatamente. Mas até ali... Mas os 900 milhões continuam bloqueados no Banco Suíço. Exatamente, porque depois tem que esperar um processo próprio até, portanto, a finalização desta possível restituição desses capitais. Mas também nós sabemos, por aquilo, quem lê a Convenção das Nações Unidas contra o combate à corrupção, isso está aprovado cientificamente, que na história, portanto, os Estados que chamam por si, portanto, esse patrimônio, só conseguem efetivamente recuperar 1% daquilo que é o valor global. Então, eu penso que aqui, muito mais do que recuperar o dinheiro na totalidade, eu penso que, na minha perspectiva, o mais importante é justamente a forma como se está a levar este combate contra a corrupção gizada pelo próprio Executivo, na pessoa do Presidente da República, Manuel João Gonçalves Lourenço, para fazer cair, no fundo, a cultura da impunidade que imperava ao nível do país, porque isto é que era mais assustador. Agora, os mecanismos de poder efetivamente sofisticar
o tal mal que acabou por desgraçar o país, que é a corrupção, ela encontra várias engenharias e inteligência a níveis tais que, se o Estado não estiver devidamente munido com instituições devidamente, digamos assim, estruturadas do ponto de vista do controle e etc., é verdade que haverá sempre pessoas que, investidos de determinados poderes, irão efetivamente branquear capitais. Mas essa é a grande questão. Eu acabei. Portanto, o Carlos tinha colocado uma questão e o Quintas, enquanto advogado, estava a dar a explicação. Mas, meus senhores, a grande questão não é dizermos o que é que deveria existir. Todos os países do mundo deveriam ter instituições sólidas, consistentes, transparentes. Agora, nós queremos avaliar a forma como este processo de luta contra a corrupção e recuperação de ativos está a ser levado do nosso país. Carlos, podes retomar a palavra? Portanto, tens efetivamente esta questão. Outra questão que se levantou foi que os dinheiros saíram de cá legalmente. Os dinheiros saíram de cá legalmente. E depois há, sem dúvida nenhuma, uma hipocrisia dos Estados que vão para onde vai o dinheiro. Tem o caso do suíço do Carlos São Vicente. O dinheiro foi para lá e entrou. Não teve problema nenhum. Não sei se perguntaram a Angola se o dinheiro era legal, se não era legal, mas a verdade é que o dinheiro entrou. O problema e o azar de Carlos São Vicente foi quando ele quis tirar o dinheiro da Suíça e queria transferi-lo para Singapura. Aí já veio a Unidade de Informação Financeira Suíça a dizer, já fizeram queixa à Unidade de Informação Financeira Suíça e a Unidade de Informação Financeira perguntou aqui a Angola se o dinheiro era legal. E Angola, esta PGR, respondeu que não tinha nada. Isso foi dito, está escrito. O porta-voz do serviços do porta-voz da PGR disse que só depois de ter visto o meu direto ao ponto na Zimbo é que responderam ao contrário, a dizer que havia, efetivamente, poderia haver problemas. Doutor Carlos Rosado, permita só que eu acrescente algo. Mas a forma como o dinheiro foi lá parar, não se pode passar a ideia, não é isto que o doutor Carlos Rosado está a dizer. Mas estou a dizer, por outras palavras, que não é qualquer coisa que se colocou em malas, pôs-se no avião e chegou até a Suíça. Não. Toda a gente sabia a atividade que o senhor Carlos São Vicente desenvolvia em termos das seguradoras. Portanto, era uma forma de engenharia. Foi uma sequência de transferências e pagamentos feitos que aparentemente, aos olhos de todos, parecia uma atividade legal, mas não Sim, mas desculpa lá, aí é que nós divergimos, porque aquilo não era legal e toda a gente já sabia que não era legal. Não, é que nós dissemos. Toda a gente. Nós branqueamos. Quintas disse aparentemente. Mas o Carlos não deixa de ter razão pelo seguinte: nós todos sabíamos. Se era aparentemente legal, um minuto, meu caro Aldemiro Quintas. Se era aparentemente legal aos olhos das autoridades suíças, por que razão, quando Carlos São Vicente quis transferir para Singapura, eles bloquearam a operação? Não, dado o volume de dinheiro que estava em causa, numa só transferência ao Mas o problema aqui, não são os suíços, são todos. Quando entra, mas já reparou, desculpem só, já repararam que, ainda bem que somos todos adultos, os dinheiros sempre entraram. O dinheiro de Mobutu Sese Seko entrou, nunca voltou. O dinheiro de Muammar Gaddafi entrou na Europa, nunca voltou. O dinheiro de Saddam Hussein entrou, nunca voltou. E mais outros dinheiros. Portanto, a questão que o Carlos está a levantar, eu acho que é interessante, há uma hipocrisia das autoridades desses países para onde são transferidos, legal ou aparentemente ilegalmente, dinheiros transferidos dos nossos países. Esta é a grande questão. Isto é conhecido há muito tempo. Vamos só devolver a palavra ao Carlos Rosado. Pois, quer dizer, eu estou a ver. Olha, esta semana aconteceu uma coisa perfeitamente caricata com uma pessoa que eu conheço. Sabes o que é que foi? Só para vermos, porque, e é outra coisa, Aldemiro, isso não existia. A impunidade não existia. A impunidade existe atualmente ainda. Apesar desses combates. Tudo bem, níveis, mas o que eu quero só dizer, e não sou eu que digo, eu acho que é a maioria dos angolanos que dizem, foi publicada uma sondagem esta semana, a dizer que só 21% dos angolanos é que acreditam no combate à corrupção. Portanto,
79% de angolanos que não acreditam no combate Também isso é à um corrupção. processo, não estou a ver. Claro. Albino Guidas, É o que se é. fizermos diálogo, cada frase que for dita com a qual não está de acordo, se quiser rebater logo, aí não vamos nos entender. Vá tomando nota e depois voltará. Aliás, o mote deste programa é a carta subscrita por 4 organizações não governamentais. Está aqui a representar uma delas Guilherme Neves, da Associação Mãos Livres, e o Malavindela está no Lubito, e são os que estão a usar bem esta palavra. Carlos, conclui essa questão do teu raciocínio em relação não só à hipocrisia das autoridades dos países para onde são transferidos esses dinheiros desviados dos nossos países, nesse caso de Angola, mas também a fragilidade ou a cumplicidade que existe aqui no país. Justamente. E eu vou-te dizer o seguinte, ia contar, é uma coisa completamente caricata. Houve uma pessoa que vendeu um carro a outra pessoa por 2.600.000 kwanzas. Estamos a falar de 2.600.000 kwanzas. No banco foi perguntado qual era a origem do dinheiro. Foi respondido que era por causa da transação de um carro. Pediram a fatura do carro para justificar a entrada do dinheiro. Portanto, nós estamos a ver, para o pilha-galinhas, não é? Para os pequenos montantes, que é 2.600.000 kwanzas, há este compliance todo. Quando estamos a falar de muito dinheiro, este compliance não existe. E, portanto, há de facto esta coisa. Relativamente aos bens de Isabel dos Santos em Portugal, é preciso também dizer o seguinte. O que é que nós conhecemos de Isabel dos Santos relativamente a os grandes, enfim, pelo menos aqueles que são legais, não é? Tinha uma participação da NOS. Essa participação na NOS, aparentemente, não sabemos, não é? Mas ela já não tem direito de votos. Não sei se já passou para o Estado angolano, mas imagino que é uma coisa que não tenha sido recuperada. Mas é a tal explicação que as ONGs estão a pedir. Justamente. A questão da Galp. Eu acredito que já esteja resolvida, mas na Holanda, porque aquilo que se passou, a coisa da Esperança não é em Portugal, é na Holanda, porque a Esperança é uma empresa de direito holandês. E creio que aí... Detida por Isabel dos Santos. Era detida pela Sonangol. A Isabel dos Santos ficou com 40% dessa empresa, mas, portanto, é essa empresa, a Esperança, que detém a participação na Galp. E, portanto, é um problema que está a ser resolvido na Holanda, presumo que sim. No caso da EFASEC, que foi nacionalizada pelo governo... Pelo Estado português. Pelo Estado português. Aquilo era mais um passivo do que um ativo, no sentido de que a EFASEC era declaradamente uma empresa com muitos problemas. Temos também depois o BIC. O que é que acontece relativamente ao BIC? O BIC foi vendido à participação de Isabel dos Santos. E o que se sabe, o que se diz, pelo menos na comunicação social, é que essa participação foi congelada. Isto é, Isabel dos Santos não pode movimentar essa participação. Mas, resumindo para concluir, não tenhamos ilusões que existe mesmo esta hipocrisia. Eu estou a dizer ocidental porque é para o Ocidente que se manda dinheiro. Agora, manda lá dinheiro para a China. Na China nem consegues mandar dinheiro, não é? Primeiro não queres, não é? Primeiro não queres mandar dinheiro para a China. Na Rússia também é a mesma coisa. Também não mandas dinheiro para a Rússia. Portanto, esta coisa do ocidental é porque... tu disseste, o Gaddafi mandou dinheiro para onde? Tudo para o Ocidente. Gaddafi, Saddam Hussein, Agora, Mobutu Sese Seko, Idi Amin Dada, quando Bocassar. entra, satisfazem-se com uma coisa... Porque é o seguinte, existem campainhas de alarme. Se eu deposito a partir de um determinado montante, os bancos têm que comunicar à Unidade de Informação Financeira. A Unidade de Informação Financeira pede informações para Angola. Para a origem. Se ele diz, não, está tudo bem com essa coisa, acabou. Agora, vai lá tu, que se for muito dinheiro, vai lá tu tirar o dinheiro. Quando fores tirar, é óbvio que tens problemas, porque vão repetir a pergunta que fizeram no início, não é? Guilherme Neves. Ok. Primeiro temos que reconhecer que durante muitos anos tivemos ou ainda temos, que nós podemos chamar, enquanto sociedade civil, uma máfia ligada à economia, que controla, ou que controlava, e hoje controla tudo e todos.
e eles têm o domínio e o poder de decisão, quer a nível da banca e outros setores. E, infelizmente, os procedimentos bancários exigidos internacionalmente nem sempre foram observados. E, a nível de negociação, em termos de recuperação de ativos, há alguns princípios internacionais em que os Estados podem colaborar ou não. Ou seja, a forma de devolução dos ativos não significa dizer que tem que se devolver em valores como tal. Porque dá essa liberdade, aquilo que é o nosso conhecimento, dá essa liberdade de os países que beneficiam desse depósito de negociar com a origem. Porque se retirar por exemplo, os 500 milhões de kwanza, isso vai... Milhões de dólares. De dólares, por exemplo, pode fragilizar o sistema financeiro daquele país. E eles não estão interessados nisso, porque eles têm vantagens. Certamente, o próprio sistema internacional dá essa liberdade dos Estados de dizer, olha, nós vamos vos devolver os vossos ativos, mas nesses termos. E muitas vezes a origem está em posição desfavorável em relação ao país de origem, porque ele tem interesse nisso. E isso vai acontecer e acontece sempre. Por isso é que não podemos ter esperança de que vamos recuperar esses ativos como se prevê. Não, isso depende do Estado. E depois aqui há questões que os Estados também têm a liberdade de cooperar ou não, que tem a ver com as questões políticas ou questões de direitos humanos. Se os Estados, por exemplo, entenderem que há mais questões políticas, ou mais questões de perseguição política, ok? Ou entender-se que aqui há mais questões de violação dos direitos humanos, os Estados, independentemente da boa relação que exista, as autoridades judiciais podem dizer não. Aqui há uma violação de um direito, aqui há uma perseguição política, e as autoridades, menos aí onde os Estados, a separação de poder é realmente realizável, então há esses impedimentos que podem ocorrer. Então não se pode pensar que tão logo se identifique os ativos ou podem ser apreendidos, de imediato teremos isso de devolvidos. Não. Uhum. A nossa experiência, por exemplo, nós nessa altura estamos numa rede internacional de recuperação de ativos, quer com, por exemplo, a Itália, que já tem um caminho andado. Mesmo a Itália, as ONGs que se dedicam em termos de recuperação de ativos, têm essa dificuldade. Por quê? É preciso perceber que esse trabalho, essa rede de corrupção, eles também usam tecnologia, têm conhecimento. E eles, antes de entrarem nesse caminho, produzem normas que os protegem. E têm bons advogados. E eles mobilizam bons informáticos. Ok? E eles não fazem parceria com grandes empresas internacionais complexas e têm uma parceria. Quer dizer que as minhas ações, ao estarem lá fora do país, não pensa que estão isolados. Há sempre uma conexão com outras empresas. Daí a grande dificuldade, às vezes, de recuperar esses ativos. Então, é o que acontece também conosco. Por exemplo, há países em que estão os nossos dinheiros, por Singapura, na Ásia, etc. Aqueles países que são fechados, certamente Angola vai ter muitas dificuldades e talvez não conseguirá mesmo recuperar. Vamos voltar ao Lobito. João Malavindela, diretor executivo da Associação Omunga. Perante tudo o que está aqui a ser dito, o combate à corrupção, da forma como está a ser conduzido e até mesmo a ausência de informação, leva a crer que é um combate já perdido à partida. É essa a sua visão? Ok, mais uma vez, obrigado. Bom, eu estou com alguma dificuldade em acompanhar aquilo que são as opiniões aí dos colegas em estúdio, por causa da questão da comunicação. Mas pronto, indo na questão que me coloca, eu gostaria primeiro de dizer que a questão da corrupção em Angola é como se uma Olimpíada se tratasse, não é? Então, são muitos agentes envolvidos, várias pessoas de vários estratos sociais envolvidos, mas o que me preocupa em tudo isso é o nível de arrogância em que o nosso Estado quer, de forma
declarada, não é, tentar resolver este problema. Porque nós sabemos que recentemente foi aprovada a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, não é? Que, dentre vários assuntos que a estratégia traz, definiu 3 eixos de intervenção relativamente ao combate à corrupção. Estamos a falar da questão da prevenção, não é? Que me parece que é um tanto quanto unânime a nível nacional que a corrupção é um facto em Angola, é um mal que tem vindo a causar ainda até hoje, não é, os graves problemas que nós enfrentamos. E também o segundo eixo que fala, por exemplo, da questão da detenção, não é, aí onde muitos aqui, alguns caracterizam como sendo caça às bruxas, não é, as detenções que nós já estamos vindo a acompanhar ultimamente. Mas há aqui um fator determinante relativamente a essa estratégia que tem que ver, por exemplo, com a questão da incentivar a cultura de denúncia, não é? É o que muitos de nós temos estado a fazer, sobretudo as organizações, não é? Um exemplo agora desta carta que nós submetemos, não é? Mas o grande problema que nos deparamos com tudo isso, mesmo sabendo que são assuntos, digamos assim, públicos, não é? Como é o caso do Eurobic, EFC, quer dizer, há informações bastante, mas, por sua vez, o Estado angolano não tem sido, digamos assim, capaz para poder reverter a situação, sobretudo ao nosso favor, né? Porque sabemos que durante muito tempo o dinheiro da Angola tem vindo a alimentar outras economias. Mas agora, um outro ponto aqui, dentro ainda da estratégia, tem que ver com a questão da repressão, aí onde está o grande problema, essa questão da recuperação dos ativos. Conforme temos estado a dizer, que aí é o tal, digamos assim, calcanhar de Aquiles. Mas o meu grande problema, quando eu falo da questão da arrogância, é o facto de que já era tempo, não é, do executivo angolano mudar, sobretudo, a estratégia. Não é? Continuamos a ter uma estratégia bastante arrogante que não permite, não é, que, por exemplo, as pessoas que estão diretamente envolvidas se sintam, digamos assim, à vontade de poderem... Não estou falando dos Estados, estou falando dos nossos concidadãos angolanos, não é, que se apropriaram do bem público. Eu acho que vamos olhar, por exemplo, na nossa Constituição, se calhar poderíamos deixar de parte, não é, esse princípio da igualdade, de acordo com o artigo 23 da Constituição, e começamos aqui, não é, mudando de estratégia, estratificar, ou seja... Atenção ao tempo, João Malavindela, pode continuar, mas tente abreviar o seu raciocínio por causa do tempo excessivo que está a utilizar, faz favor. Então, estratificar é tentar, por exemplo, nós estamos a falar de um Manuel Vicente, de uma Isabel dos Santos, não é? Que, de acordo com o capital que, digamos assim, estão à sua disposição, embora estão confiscados e tudo, são valores que podem passar gerações e gerações, não é? Nunca vão ser pobres, vão continuar sempre ricas. Então, é preciso que haja um discurso, não é? Que privilegie o diálogo, não é? Estamos com uma preocupação nesse momento de tudo que nós temos que fazer no nosso país sempre, não é? Por exemplo, envolver juristas, né? Eu, embora também estudei direito, mas pronto, mas nós estamos a levar o Estado, não é, numa situação em que outras áreas do saber, não é, do saber que deviam, digamos assim, fazer parte deste processo, que fosse mais incluído. Por exemplo, negociação com essas pessoas. Estamos cansados, não é, de toda hora, por exemplo, ser o Procurador-Geral da República para ir negociar esses processos. Então, é criar uma comissão que envolve bispo, padre, pastor e sociólogo, por exemplo, para dialogar e conversar por exemplo, com Manuel Vicente. Porque quando a pessoa olha, por exemplo, para um Pitagros, não é? O que vai sair na boca dele é só no que tange, o artigo, não sei o quê. Muito bem. Cadeia, cartas arrogatórias e tudo mais. João Malavindela. Então, é preciso que haja aqui uma estratégia que privilegie o diálogo para que
nós possamos, não é, antes de criar processos, não estou aqui a querer amnistiar os crimes, não é, mas estamos a perceber. Encontrar aqui um denominador comum que facilite o diálogo, conversa direta, por exemplo, com Isabel dos Santos, com Manuel Vicente, para que possamos, pelo menos, recuperar, não é? Antes de envolver estados e não sei o quê, e possamos recuperar o dinheiro que foi retirado do Estado angolano, que faz falta a todos nós. Muito bem. E hoje... Muito bem, João Malavindela, diretor executivo da Obunga, a partir do Lubito. Mantenha-se em linha. Joaquim Jaime, Malavindela tocou numa questão importante, que é a negociação, o diálogo. Digamos que uma solução do problema, não na perspectiva eminentemente criminal. E aqui importa recordar que a primeira lei foi a lei de repatriamento coercivo e perda alargada de bens, que foi primeiro foi o do voluntário, repartimento voluntário. Depois é que veio o coercivo. E de lá para cá, esses instrumentos legais, tanto na vertente civil como criminal, não tiveram a eficácia desejada. Neste balanço que estamos aqui a fazer de 7 anos de combate à corrupção e recuperação de ativos, será que se privilegiou demasiado a dimensão criminal e não se calculou outras como a negociação, como sugere João Malavindela? A primeira lei, a do repatriamento voluntário, era de constitucionalidade duvidosa. Era do tipo, quem se acha que roubou, traga o que roubou. Naturalmente que isso não funciona devido ao princípio da proibição da não autoincriminação. Ou seja, ninguém pode produzir provas contra si mesmo e ninguém pode se autoincriminar. Então, a constitucionalidade daquela lei era questionável. Aliás, foi uma lei que vigorou apenas por 6 meses, né? Sim, foi aprovada em junho de 2018, dia 26 de junho, certo, e vigorou até dia 26 de junho de dezembro do mesmo ano. Pronto, para que aquela lei tivesse a sua eficácia, segundo a pretensão do proponente, tinha que haver, em princípio, processos a tramitarem nas autoridades angolanas, em sede da PGR. Olha, está aqui, está a tramitar contra vocês esses processos. Depois de todos os processos, depois de todas as fases procedimentais cumpridas, o sujeito é notificado, é ouvido e tudo isso, está aí, abre-se aquele campo para negociação. Até porque a natureza dos crimes permite isso. Os crimes de natureza patrimonial permite o afastamento da aplicação da lei penal para que a parte civil venha e se possa, então, negociar segundo o entendimento e interesse das partes. O que tem estado a acontecer aqui, há um conjunto de erros que são cometidos pelas autoridades angolanas em sede da fase de instrução. Há muitas insuficiências, apesar de reconhecermos que é um processo novo, não se tinha domínio, algum traquejo, alguma expertise que é para poder investigar e instruir crimes de colarinho branco, conforme se diz. Mas até agora parece que as autoridades angolanas não aprendem com os seus erros. No caso em concreto da engenheira Isabel dos Santos, do ponto de vista legal, tudo que teria acontecido em Portugal era bloquear aqueles bens que estavam lá e aguardando que o processo corresse seus trâmites em Angola. Mas quem deveria bloquear as autoridades portuguesas? As autoridades portuguesas, porque quem foi o portador da carta rogatória, a entidade rogante, a entidade rogante, nos termos da lei angolana, é a Procuradoria-Geral da República, é ela que tem a competência para materializar todos os acordos de cooperação judiciária. Para além disso, na fase em que se encontra, era a competência dela. Sim, por isso é que requereu o Ministério Público em Portugal. Mas nós temos dificuldade de entender uma coisa. Quando o Joaquim já me diz o que deveria ter sido feito em Portugal, isso depende da conveniência das autoridades portuguesas. Não, mas o acordo não abre muitas margens para conveniências. Então, que quer dizer que a Procuradoria-Geral da República de Angola não fez a solicitação da forma mais correta às autoridades portuguesas? Felo e muito bem. Então o que é que está mal ou o que é que esteve mal e não aconteceram as coisas da forma como o Jaime acha que deveriam ter sido feitas? Vou retomar a minha fala inicial. Há a violação do acordo de cooperação judiciária firmado entre Angola e Portugal. Parte de quem? Por parte de Portugal. O acordo é muito claro.
o não acatamento da carta rogatória depende da verificação de um conjunto de insuficiências e violação da lei, tanto do país rogante como do país rogado. Aqui, internamente, o Ministério Público fez a sua parte. Por essa razão, várias viagens foram feitas pelo seu PGR a Portugal, conversou várias vezes com a doutora Lucília Gago, mas o que é que acontece? É que, na dimensão política em Portugal, o governo do Sr. António Costa decidiu a revelia do acordo de cooperação judiciária entre Angola e Portugal nacionalizar a favor do Estado português a totalidade da empresa EFASEC, que dizia que era uma ação temporária, provisória, mas que depois decidiu então privatizar. Nacionalizar. Primeiro nacionalizou, chamou para si, o que já não devia ter feito, chamou para si e depois privatizou a EFASEC. Mesmo depois do a favor pedido de outros entes. De um ente alemão. Depois de ter recebido a carta rogatória, também agiu em contradição, em violação ao acordo em relação ao Eurobic, permitindo que os espanhóis pudessem adquirir da banca, do Banco à Banca. Exatamente, pudessem então adquirir a participação da Engenheira Isabel dos Santos. Embora digam que tudo bem, enquanto tiver a correr seus trâmites, o processo em Angola, não vamos transferir para ela os recursos financeiros. Meus senhores, a mim preocupa particularmente a forma como nós estamos a ser bastante eloquentes na abordagem das incorreções praticadas pelo Estado português ou pelo governo português. E não há nenhuma eloquência para analisar o que está a ser feito aqui em Angola. De 2018 para cá, à falta de colaboração dos parceiros internacionais, neste caso do governo da República Portuguesa, aqui em Angola, a forma como o processo tem estado a ser conduzido é a melhor, poderia ter sido evitada. Que alternativas há? Eu faço essa questão, até devo já anunciar aos ouvintes que vamos ter, na parte final deste programa, por volta das 12 horas, mais declarações do advogado Sebastião 25, que não pode estar aqui presente, que além da sua apreciação livre, como a dos demais convidados, ele faz algumas revelações de dados interessantes que interessa partilhar também com os nossos ouvintes. Mas voltando ao nosso convidado residente, Joaquim Jaime, aqui em Angola, o caso específico dos ativos apreendidos ou arrestados ou nacionalizados em Portugal é uma questão específica. Mas no cômputo geral da luta contra a corrupção aqui em Angola, o que é que tem estado a ser bem feito e o que é que tem estado a ser mal feito e porquê? Pronto, nós vamos nos cingir nos processos mais mediatizados, né? O caso de Engenheira Isabel dos Santos e esse do Dr. Carlos São Vicente. Relativamente ao caso do Dr. Carlos São Vicente, vai ser difícil Angola conseguir recuperar os bens dele que estão lá em Portugal, na Holanda, em Singapura, em outros países. Na Suíça, por erros de instrução. Temos que partir na gênese. Como foi que o Dr. Carlos São Vicente se tornou dono das 3As, que era uma empresa do Estado angolano? A transferência da titularidade dos ativos públicos tem de decorrer de um ato autorizado pelo titular do Poder Executivo, nos termos da Constituição, nos termos da lei de base das privatizações e nos termos da lei de base do setor empresarial público. Nós não temos conhecimento de nenhum decreto presidencial que tenha autorizado a alienação dos ativos ou das participações sociais do Estado na empresas 3As para o Dr. Carlos São. Isso existe. Não existe um decreto presidencial. Existem escrituras feitas em que interveio, por exemplo, o engenheiro Manuel Vicente. Não, mas portanto, Carlos, isso é ilegal. Não sei. Eu tenho dificuldades em perceber que uma empresa pública, para alienar participações, precisa de um decreto presidencial. Mas então estamos todos ilegais porque não existem esses decretos presidenciais para transação de coisas. Espera. Relativamente ao PROPRIV, ao decreto presidencial 250/19. Não é do PROPRIV. Estou a dizer no âmbito de outras coisas. Só para trazer o exemplo. Sim. A lei determina que é o Presidente da República quem deve determinar por decreto a alienação das participações dos Estados nas sociedades comerciais. Mas aí é outra questão decorrente daquilo que o Carlos Rosado levantou. Na altura, o engenheiro Manuel Vicente era o PCA da Sul de Angola. Mas há um vício. Um minuto, Joaquim Jaime. Muito embora não se tenha cumprido a lei, não é apenas Carlos São Vicente
que tenha participado neste ato ilícito que colocou as participações da Sonangol nas 3As em nome de Carlos São Vicente, porque o PCAD, então, presidente do Conselho de Administração da Sonangol, também participou dessa operação. Eu ia chegar até aí, por isso é que eu disse erros na fase de erros de instrução, porque repara uma coisa, se o engenheiro Manuel Vicente, na altura, o presidente do Conselho de Administração, por via de uma deliberação do Conselho que ele presidia, deliberou na altura, transferir as participações sociais do Estado, por via da Sonangol, para o Dr. Carlos São Vicente, vamos dizer que há um vício de competência. Vamos traduzir isso. Ele não era competente para praticar aquele ato. Então o ato é ilegal. O ato é ilegal. Então evado de nulidade. Evado de nulidade. Jaime, tens noção que isto está tudo ilegal, então, em Angola. Porque, por exemplo, nós temos outros casos da Sonangol. A Sonangol, por exemplo, trocou uma participação que tinha na Puma Energy, ficou com a totalidade da Pumangol. Isto também não foi feito com um decreto presidencial. Eu tenho muitas dúvidas, eu não te consigo aqui dizer, os juristas talvez possam dizer que prepare-se para entrar em cena. Jaime, se for assim, temos que mudar a lei. Porque é impossível gerir empresas para vender participações e tem que acarecer de um decreto presidencial. Não conseguimos, o país e as empresas públicas ficam ingeríveis se tiverem que Isto é um ato de gestão. A alienação de uma participação social é um ato de gestão que responsabiliza o Conselho de Administração. O Conselho de Administração tem poder suficiente para gerir, Jaime. Há aí qualquer coisa que não consigo perceber. Pronto. E ainda bem que levanta esses questionamentos todos. Temos que entender. São empresas públicas. Significa dizer que todos nós somos acionistas dessas empresas. Mas somos todos representados pelo titular do Poder Executivo. Que ele no fim do dia, ele é o dono. Com as devidas aspas. Quer dizer, Jaime, que cada ato que uma empresa pública queira praticar, atos dessa natureza, tem que estar alienação de participações, tem que ter um decreto presidencial. Vamos também ouvir Deixa-me só concluir, Alves. Me parece, não, o Guilherme Neves está há muito tempo com a mão no ar. É um ponto de ordem para devolvermos depois a palavra ao Joaquim Jaime. Ok, dizer o seguinte... Nas relações comerciais ou nos negócios, as empresas têm competências de estabelecer parcerias, de fazer negócio. E, dentro daquilo que são as suas responsabilidades, eles têm determinadas competências que podem fazer negócio, podem alinhar determinado negócio aqui ou acolá, independentemente das vantagens. Sim, mas isso requer um decreto presidencial? Não. Nas relações comerciais, até onde eu sei... Empresas do modo geral. O Joaquim já me tocou nas empresas públicas. Sim, mas ainda assim, os PCAs, se olhar nas definições em termos de competência, eles têm a liberdade de negociar, porque senão não vai fazer negócio. Não, fica ingerível as empresas públicas. Então, se dependessem de decretos presidenciais... Porque por isso é que, no fim de tudo, o executivo vai pedir contas a essas empresas para saber como é que ele fez negócio, com que ele fez negócio, o que ele lucrou, o que é que ficou a favor do Estado e aquilo que ficou para a própria empresa. Porque senão assim o negócio não anda. Jaime, pode concluir. Pronto, o setor empresarial público não pode ser confundido com o setor privado. Tem regulamentação própria. E nós só usamos a lei das sociedades comerciais de modo complementar para preencher aquelas lacunas que a lei que regula o setor empresarial público não dispõe. Não nos esqueçamos de que esta questão concreta decorre do facto de as participações do Estado por via da Sonangol terem sido passadas para a titularidade de Carlos São Vicente. É apenas um caso específico, não é a totalidade do nosso debate aqui. Portanto, vamos esgotar essa questão. Se alguém, o Aldemiro Quintas está a pedir a palavra, se alguém nos puder dizer qual é o artigo da lei que determina que essa ação ou atos administrativos desta natureza carecem de um decreto presidencial, talvez nos ajude a trazer mais luz sobre esta questão. Aldemiro Quintas. Sim, eu preferia olhar para a pergunta inicial que o Alves Fernando havia colocado. Mas vamos esgotar essa questão? Não, vou já passar em relação àquilo que se recuperou ao nível interno. Mas era justamente essa pergunta que colocava. Vamos só encerrar esta questão então. Jaime, esta questão está encerrada? Não está encerrada, porque eu compreendo que aqui os meus companheiros... Jaime, desculpa, não tem aí o instrumento legal
que determina claramente que atos desta natureza carecem de um decreto presidencial? Depois eu compulso a lei das privatizações. Não quero voltar a usar da palavra quando tiver isto, porque estamos aqui também a fazer pedagogia. Pronto, era só para concluir o raciocínio. Correto. Para concluir o raciocínio. Portanto, a alienação das participações representativas do Estado no capital social das diversas empresas ou das ações depende da autorização política. Todos os planos de negócio, os planos estratégicos das empresas do Estado têm aprovação política. Porque a Assembleia Geral, que é controlada politicamente pelo ministro do Pelouro, depois sobe ao Presidente da República. Tudo é aprovado politicamente. Isto está na lei. É assim que funciona. Não, está na lei. Isso é de lei. Há uma lei específica que determina isso. Os planos plurianuais, isso é da lei de base do setor empresarial público, os planos plurianuais, os planos de negócio têm que ter aprovação política, incluindo os programas de aquisição de participações, alienação de participações. Quando fala em aprovação política, a mim faz-me confusão. Está a dizer aprovação do titular do Poder Executivo. Chega até ele. Ele é o último. A determinação para liquidação, extinção de empresas do Estado, quer sejam empresas constituídas por decreto, as EPs, empresas do Estado constituídas à lei da luz das sociedades comerciais, só têm validade jurídica se decorrerem de um decreto presidencial. Nenhum gestor público, independentemente da dimensão, está autorizado a levar à liquidação de uma empresa do Estado se não decorrer de uma determinação aqui, do liquidação é uma coisa diferente. Não, o que nós estamos a falar aqui é uma decisão do Conselho de Administração da Sonangol de alienar uma participação da Sonangol numa sociedade anónima. É disso que nós estamos a falar. Mas não tem essa competência, Carlos. Está bem. Da mesma forma que eu não tenho notícia que tenha havido um decreto presidencial a autorizar a Sonangola a adquirir uma participação no Banco Económico, por exemplo. E a Sonangol, empresas da Sonangol, tinham participações no Banco Económico. Eu não tenho notícia de um decreto presidencial a autorizar a Sonangol, por exemplo, a ter uma participação no Iraque, nas petrolíferas do Iraque. Quer dizer, enfim, são decisões do Conselho de Administração. Se é assim, estamos a violar a lei. Pronto, eu diria, Carlos, ainda bem, porque não é assim, possível gerir uma empresa pública nós assim. temos que encerrar essa questão. É que o Carlos não quer compreender. Presta atenção no que eu digo. Sim. Os planos de negócios, os planos estratégicos, toda a planificação das empresas, depois de aprovada em sede ou do Conselho de Administração ou da direção da empresa, são levados à aprovação da Assembleia Geral. E dali correm seus trâmites até a dimensão política. Isso o Carlos não vê, mas ocorre. Certamente que as aquisições feitas pela Sonangol que está a dizer, eu sei que tiveram autorização política. Não foi apenas o presidente, apenas o Engenheiro Manuel Vicente. Não, a questão que está em causa, Jaime, vamos com calma. O que está em causa aqui, ninguém está a duvidar do Jaime, que até é especialista desta área. O que estamos Aliás, aqui eu sou gestor empresarial público, estou a falar da minha área. O que estamos aqui a dizer, Joaquim Jaime, é se carece mesmo de um decreto presidencial. Porque, Joaquim Jaime, quando fala aval político, em bom português é uma coisa. Quando fala decreto presidencial, é outra coisa. A alienação tem que decorrer de um decreto presidencial. Ponto final nesta questão, caso o Jaime mais adiante... Quando falava em erros de processo, é que estas partes que participaram daquela transação ilegal deviam ser arroladas ao processo, nem que fosse como meros declarantes. Mas foi esta pergunta que eu coloquei. Se a participação da Sonangol nas 3As foi alienada a favor de São Vicente e a Sonangol tinha um conselho de administração, na altura presidido pelo engenheiro Manuel Vicente, por que razão ele não faz parte desse processo? Essa é a questão que eu coloquei inicialmente. De qualquer modo, quando eu digo ponto final, é ponto final por agora. Depois, os 3 advogados aqui presentes poderão consultar os vossos arquivos e, mais lá para frente, nos informarem sobre a lei que determina que é necessário um decreto presidencial. Aldemiro Quintas. Exatamente. Obrigado ao Fernando. Mas não percamos o foco. Nós estamos aqui a balancear 7 anos de combate à corrupção
com base até na carta endereçada pelas 4 organizações não governamentais, porque o 7 é um número mágico. Exato. E é preciso vermos quanto o país ganhou ou quanto perdeu nesta luta contra a corrupção da forma como está a ser conduzida. Pronto, 7 anos depois, eu penso que ainda a estrada é longa, mas já se fez alguma coisa e eu consigo olhar Desculpa, isso. só para te responder o que estava a perguntar. O artigo 11 da Lei de Debate das Privatizações diz o seguinte: a decisão de privatizar entidades do setor empresarial público ou bens e ativos públicos, quando considerados individualmente, previamente identificados no programa de privatizações, compete ao titular do Poder Executivo. Que lei é esta? A Lei de Bases das Privatizações, no seu artigo 11º. De que data é essa lei? De que ano? Está em vigor essa lei, deixa eu ver aqui. Desde quando? Essa lei é de 2019, porque é a lei 10/19. Quando é que São Vicente adquiriu as 3 As? Um minuto, Carlos. Estamos aqui a tentar entender. Responder a isso. Foi no 2000 durante a primeira década do ano 2000. Eu fiz isso para a coisa. Mas, Carlos, me deixaste terminar a pergunta. Sim. Eu quero saber. Porquê que eu perguntei qual é a data da lei? Eu quero saber se as participações do Sonangol... É o que eu estou a responder. Deixa-me concluir a pergunta. Eu não estou a falar sobre o Carlos, vou falar para milhões de ouvintes. Nós somos campeões da audiência, o Carlos Rosado de Carvalho. Quando é que as participações da Sonangol foram alienadas, participações nas 3 As foram alienadas a favor de Carlos São Vicente? Em que ano? Sai, temos que compulsar as leis revogadas, não, a 10/94 e a 8/03. Em que ano é que foi feito isso? É o seguinte, eu não sei, eu não sou jurista, mas é o seguinte, eu consultei estes documentos. Existem, foi feito no notário, não foi o Manuel Vicente que disse, não, eu vendo não sei quantos a 3 As aos Carlos São Vicente. Isto está no notário. E, portanto, o notário, quando aceita fazer uma escritura de venda, porque isto está escriturado, as vendas das 3 As, das participações da Sonangol nas 3 As, estão escrituradas. Mais um dado. Foram feitas no notário. Então, eu tenho já mais um declarante. Está publicado em Diário da República. Por outras palavras, o Dr. Carlos Rosado está a dizer que são atos meramente administrativos, o seu processo, e depois, em última análise, aqui toda a informação depois é... Sim, mas o que o doutor Jaime está a dizer é que todos os entes que participaram desses atos cometeram ilegalidades. É o que o Jaime está a dizer. Eu diria que foram gestão danosa, não é? Mais por aí. Do Estado, e só o titular do Poder Executivo, enquanto gestor máximo dessas participações, pode autorizar. Por isso é que eu estava a dar por encerrado temporariamente estas... Sim, Guilherme Neves. Antes de 2017, nós tínhamos várias lacunas em termos de leis e que permitiu com que determinados gestores dessas empresas cometessem ou alinhassem determinados bens. Acontece que, depois de 2017, o Executivo percebeu que era preciso fazer essa correção e foram aprovando algumas normas que agora estão em vigor. O que mais importante aqui dizer que aquilo que aconteceu antes de 2017 deve servir de lição e nós agora temos que olhar para frente como fazer correção desses todos os erros que fomos cometendo. E aquilo que nós já dissemos no princípio, é tudo um esquema. Isso funciona. Também há inteligência nisso. Sim, mesmo a lei anterior não por isso, era também para o governo. governo. Estamos a dizer que nós precisamos olhar o passado recente, tirar lições e começarmos a fazer correções. Mas isso do ponto de vista mesmo de política de Estado. Não olhar isso como um mero programa do Executivo ou do Governo. E respondendo já rapidamente a alguma questão que coloca... Mas não se esqueça que o seu colega Aldemiro Quinta estava a usar a palavra. Sim, muito obrigado. Eu dizia que, no fundo, não deixa de ser isso que o doutor aqui acabou de dizer há bocado. Portanto, se havia todo um conjunto de fragilidades do ponto de vista de instrumentos jurídicos que regulassem essas atividades, obviamente, com o surgimento, portanto, a chegada ao poder do Presidente da República, decidiu, portanto, no seu plano de governação, priorizar esta questão do combate à corrupção. Porque, primeiro, é que a corrupção por si só acabava por criar uma série de problemas que depois quase que o Estado não funcionava na sua plenitude, e também o nome do país que ficava devidamente chamuscado ao olhar atento da própria comunidade internacional. Estamos a falar de 2017, 2018. Quando começa-se a levar o combate de forma acérrima,
havia determinadas pessoas que duvidaram, portanto, da coragem que o Presidente da República terá tomado. Por isso é que, quando o Dr. Jaime dizia aí muito bem, da lei sobre o repatriamento dos recursos financeiros, que é a lei, no fundo, a lei número 9/18 de 25 de junho, ela, no meu modesto entendimento, salvo melhor interpretação, servia como uma espécie de amnistia às pessoas que tinham roubado o dinheiro do Estado. Está a falar da lei do repatriamento voluntário. Exatamente. Que deu uma amnistia, portanto, às pessoas que tinham roubado dinheiro do Estado num período de 120 dias, correspondente a 6 meses, de que todas as pessoas que tinham dinheiro investido lá fora podiam muito bem trazer, portanto, em Angola, sem que, para efeito, houvesse movido um processo judicial para essas pessoas. E mais, um dado que é muito importante, sobre esse dinheiro que as pessoas deveriam trazer de forma voluntária em Angola, 75% desse dinheiro iria ser investido para determinadas instituições que pudessem beneficiar. Mas aqui é uma contradição, Aldemiro Quintas, aqui é uma contradição. Se no que toca à recuperação de ativos, e começamos o programa dessa forma, há todas as dificuldades, porque os dinheiros que foram retirados de Angola ilicitamente não estão guardados numa gaveta ou fechados num cofre. Não, dá licença. Foram aplicados, é? Compraram-se imóveis, há participações em bolsa, criaram-se novas empresas. Portanto, mesmo que naqueles 6 meses, do dia 26 de junho de 2018 ao dia 26 de dezembro de 2018, algum cidadão dissesse: eu quero devolver o dinheiro, como é que eu ia tirar o dinheiro da Bolsa de Londres para no dia seguinte trazer cá para Angola? Portanto, era uma lei, como disse o Joaquim Jaime também disse, era uma lei que estava condenada a não ser eficaz. Porque, primeiro, ninguém seria autocondenar, por um lado. Por outro lado, nenhum outro Estado iria devolver Angola do dia para a noite sem 200 milhões de dólares. E tem mais, Alves. Se alguém dissesse: eu tenho 50 milhões de dólares que estão em Londres, quero devolver, o Estado tinha que provar em como aqueles 50 milhões de dólares saíram dos cofres públicos ou resultam do empobrecimento do Estado. Tem que provar que, de facto... Só um minuto, acho que o Carlos Rosado Carvalho encontrou a lei que estamos a procurar. Tenho aqui uma coisa. Isto é o estatuto da Sonangol. Este eu não sei se foi alterado, entretanto, é de 2019. E o estatuto de 2019, mas foi alterado, não foi aqui. E diz aqui o seguinte: entre as coisas que a Sonangol pode fazer... Desculpa que, entretanto... A Sonangol pode, na prossecução do seu objeto social, constituir novas empresas e adquirir a totalidade ou parte do capital de empresas constituídas ou constituir, e sempre que detenha a totalidade ou a maioria. Portanto, a Sonangol pode fazer isso. Naturalmente, o decreto... Desculpa, é o Carlos. É o Carlos. O Conselho de Administração. Este é o Estatuto da Sonangol. Sim. Agora, há uma lei, e aí está o Jaime outra vez, há uma lei que... porque este estatuto não é aleatório. Este estatuto está de acordo com uma lei. Não, mas o estatuto é aprovado por quem? Pelo Presidente da República, não é? E diz aqui expressamente que o Conselho de Administração da Sonangol pode decidir sobre a constituição de outras empresas, associação, fusão ou aquisição de empresas e a declaração de insolvência ou falência. Nem podia ser de outra maneira, porque senão as empresas eram ingovernáveis. A competência de alienar. Não, faz parte do estatuto, faz parte das competências. Agora, depois, o acionista, que neste caso é o Estado, se tu fizeres... E é esse o problema, enfim... Do meu ponto de vista, eu costumo basear naquilo que vem. A Sonangol tem autorização, o Conselho de Administração da Sonangol tem competência para fazer o que fez. Agora, o que nós podemos questionar... Não, Carlos, o que o Carlos leu não tem nada a ver. O Carlos falou sobre aquisição, constituição de novas empresas e tudo isso. Não se esqueça de um pormenor que eu disse. Sim. Isto não se faz, por exemplo, nesse momento, o Engenheiro Pai Querido acorda, olha... Vamos constituir mais 10 empresas. Não, isso tem que constar do plano estratégico deste período. E o plano estratégico tem autorização política, tem aval político. Nós o que estamos aqui a discutir e o que nós estamos a fazer é se o Conselho de Administração tem competência ou não para constituir e onde é que fica a mesa da onde é que fica a Assembleia Geral nisso tudo? Mesmo em qualquer Estado, em qualquer coisa, as empresas públicas têm um estatuto que é aprovado pelo Presidente da República. Meus senhores, Carlos Rosado de Carvalho, Joaquim Jaime, Aldemiro Quintas, Guilherme Neves, esta questão
está encerrada, porque cada vez que alguém, deixe-me continuar Não, a falar, é um ponto de cada ordem. vez que alguém vá à procura de um argumento legal, cria mais problemas. Lembrem-se, caros ouvintes, estimados convidados, que nós estamos a tocar na questão da Sonangol apenas por causa do caso Carlos São Vicente. Mas E especificamente a privatização da participação do Estado nessa nas 3 empresa. áreas. Mas a corrupção em Angola, pelo menos esses 7 anos de consulado do presidente João Lourenço, não se resumem ao caso São Vicente. E eu, enquanto condutor deste programa, havendo dúvidas, opiniões desencontradas até de especialistas, eu dou por encerrada esta questão. Vou dizer pela terceira vez, eu dou por encerrada esta questão específica da alienação das participações da Sonangol na empresa 3A, a favor de São Vicente. Dou por encerrada esta questão e vamos continuar fazendo a nossa avaliação daquilo que têm sido estes 7 anos de combate à corrupção e, sobretudo, de recuperação de ativos. As dúvidas vamos resolvê-las noutros programas, porque não vamos aqui disputar quem melhor domina a lei, porque não é esse o nosso objetivo. Mas, Alves, há uma questão levantada pelo Carlos que era bom que fosse esclarecida. Nós fizemos referência ao artigo 11º de uma lei de 2019 e essa lei revoga uma lei de 94. A lei de 94 já dispunha no seu artigo 3º que competia ao governo executar a política das privatizações conforme seu programa. Mais uma vez, era da competência do Estado angolano e não da Sonangol. Tomamos boa nota e vamos encerrar essa questão, meus senhores. Sim. Agora, vamos naquilo que o Alves colocou, e muito bem colocado. Onde é que o Alves colocou? A razão pela qual os senhores foram convidados para este programa. Por isso é que estamos aqui a responder. E muito obrigado. Portanto, olhando para isso, eu penso que passando os 7 anos desde que se levantou este combate à corrupção, na minha forma de olhar isso, eu penso que... Há mais ganhos ou mais perdas? Há mais benefícios ou mais prejuízos? Eu ouso em dizer que há ganho, do ponto de vista da consciencialização das pessoas. Portanto, a perspectiva preventiva. Hoje, por exemplo, parece que, digamos, não consigo ver algum titular de cargo público ou gestor da coisa pública que não tenha medo, efetivamente, de tocar naquilo que é o erário de todos nós. Embora, diga-se de passagem, que há aqui ou lá alguém que de forma muito sofisticada pode continuar a fazer isso. Mas, a olhos de todos, tenho muitas dúvidas comparativamente aos últimos anos, que aquilo, aliás, criou-se vários slogans ou vários dizer popular. Sabes quem eu sou? Hoje por hoje já ninguém ousa dizer esses termos, porque todos nós sabemos. Não, o Dr. Carlos Rosado. Carlos, é o peão do Quintas. Hoje, não consigo ver alguém. A pergunta também é Dr. minha, Carlos não é? Rosado. Pronto. Eu, pelo menos, estou a dizer isso naquilo que eu consigo observar. Obviamente, eu não sou um gigante que num único olhar consigo ver o mundo todo ou a Angola toda. Mas naquilo que eu tenho observado, as pessoas estão um bocadinho mais, digamos assim, com algum medo, com algum receio, porque sabem que agora as instituições, obviamente, estão a funcionar tudo por impulso de alguém que decidiu, portanto, levar avante com alguma seriedade esse combate à corrupção. Aldemiro Quintas, é uma verdade questão, que é difícil isso, é extremamente uma questão que difícil. nós temos colocado muito nos nossos programas e num dos quais teve a oportunidade de participar, é a questão das sobrefaturações nas contratações de empreitadas ou contratações para a aquisição de bens do Estado, o recurso excessivo, rotineiro e, em alguns casos, até considerado abusivo, a contratação simplificada por ajuste direto. E tivemos o caso agora para a reabilitação do troço ferroviário, Bungo, Novo Aeroporto, foi contratação emergencial. Portanto, há quem diga também que a corrupção foi sendo sofisticada. Não é? Quando não havia videovigilância no planeta, os marginais atuavam de uma forma. Agora que todas as cidades do mundo têm videovigilância, os bandidos, entre aspas, também sofisticaram a sua forma de ação. Portanto, acha que nas atuais circunstâncias a corrupção reduziu tal como está a dizer e que os gestores públicos estão mais inibidos? Ou, de alguma forma, os métodos foram sofisticados? Pronto, A pergunta é para o Aldemiro Quintas. Sim, grande questão. E volto a repetir, aqui a perspectiva é mais do ponto de vista da consciência dos indivíduos, ou dos cidadãos. E isto, sem sombra de dúvida, houve um ganho, porque as pessoas hoje estão
mais séria em poder gerir aquilo que é a coisa pública. Mas com isso não quero dizer que já não haja efetivamente qualquer ação que indicie atos de corrupção. Obviamente que há, mas primeiro era bom vermos até que ponto esse combate de corrupção levantado pelo Presidente da República poderá surtir os seus efeitos desejados. Tem noção, sabe qual é o valor dos ativos recuperados neste momento? Tem essa informação? Tenho sim, senhor, a informação. Qual é o valor? Daquilo que eu, pelo menos, consegui depreender de um esclarecimento que até foi público pela doutora Eduarda Rodrigues, creio que é assim o seu nome, que é a diretora nacional do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos. Ela diz que até o momento já terão recuperado cerca de 7 mil milhões de dólares de um total dos bens recuperados. Embora ela faça um acréscimo que, em relação ao valor global arrecadado dos imóveis, chegam a bater mais de 12 mil milhões de dólares. Portanto, a pergunta talvez seria, isso satisfaz para um combate que se quer cada vez mais profícuo? Obviamente que não, porque sabe-se que o país foi saqueado em números que eu não consigo aqui determinar, talvez o Dr. Carlos Rosado enquanto economista, mas pelo menos está-se a fazer alguma coisa para diminuir efetivamente os efeitos negativos